Vamos falar sobre a narrativa religiosa, né? Sobre o sistema religioso. Nós não podemos sobreentender religião com fé, né? A fé é uma coisa e o sistema religioso em si é outra coisa, totalmente diferente, né? Como é que funciona essa questão do sistema religioso? Se nós formos lá, nós voltarmos na história, nós vamos ver na crucificação de Jesus claramente como é que é configurado a questão do sistema religioso, a sistemática do sistema religioso. Como é que funciona? Lá tinha o templo, né? Antigamente os sacerdotes vinham da tribo de Levi, né? E naquela época que Jesus chegou, os sacerdotes já não eram mais sacerdotes do Deus Altíssimo, propriamente dito. Eles eram sacerdotes do sistema. Totalmente diferente. Eles estavam no templo, falavam em nome de Deus, mas pertencia ao sistema religioso. Já não era mais aquele sacerdote da linhagem, né, que pertencia a Deus, aquele sacerdote com o chamado de Deus, com a pregação de Deus, com o costume divino que Deus coloca, né? Nós temos que ser bem maduro para discutir isso. Então, o que a gente vê, e o sistema religioso, ele não parou lá. Ele não parou lá. Você vê que eles... Aí depois, os romanos mataram Jesus. Não, negativo. Os romanos não mataram Jesus, não. De jeito nenhum. Quem entregou Jesus foi os sacerdotes. Sacerdote que entregaram a Cristo aos romanos que dominavam naquela época. Então, o mandante do crime é o responsável pelo crime. Então, quem mandou, né, matar Jesus e quem determinou a morte de Jesus foi o sistema religioso da época. O sistema religioso. Os sacerdotes que eram comprados por dinheiro. Eles estavam no templo por dinheiro e não pela sã doutrina, e não pela Bíblia, e não por Deus. Eles estavam lá por dinheiro. Eles chegaram ao ponto de dizer, olha, o que esse homem está dizendo é verdade. Ele não está pregando errado. Mas se nós deixarmos ele, o que vai ser de nós? Nós vamos viver de quê? Ou seja, veja bem o contraponto, a diferença de fé para a religião. A fé estava no trabalho que Cristo estava fazendo, corretamente, e que os outros sacerdotes, antes de Anás e Caifás, faziam. Aqueles homens que eram chamados por Deus e era colocado ali no trabalho sacerdotal. Mas veja como é que é a questão religiosa. Então, Anás e Caifás era religioso. E hoje nós estamos no mesmo problema. Nós temos religioso para mais, né? E pessoas com fé e boa fé para menos. Entendeu? Então, essa que é a questão. Não se pode trelar religião, sistema religioso, com fé em Cristo Jesus. É totalmente diferente. O que as pessoas que têm fé em Cristo querem? Eles querem se aproximar de Deus, eles querem ouvir Deus, eles querem a graça de Deus, eles querem estar com Cristo. E o que o religioso quer? O religioso quer o que produz a reunião de Deus, o que produz o culto divino. Qualquer organização, né, de fé, ela começa perfeita. As pessoas se reúnem, falam em Deus, ouvem a palavra de Deus, só fala da Bíblia e tal. Aí quando aquele grupo cresce e passa de 100 pessoas, aí o sistema começa a invadir ele. Aí vem entrando, olha, irmãos, vamos datar aqui uma coisa bem simples que eu vi quando era menino, né?
Se uma mulher andasse de bicicleta, ela era expulsa da igreja. Não podia andar de bicicleta. Mulher, se andasse de moto, era expulsa da igreja. Até na garupa de uma moto, não podia. Quer dizer, isso aí chama-se religiosidade. Isso é religião na cabeça da pessoa. Não é cristianismo, é religião. Né? Então, não se pode misturar essas duas coisas. Parece, mas não é. Então é o seguinte, a religião, ela trava o cristianismo. Ela trava a fé das pessoas. Ela atrapalha a fé das pessoas, o religioso. Agora, a fé não. A fé, ela solta a fé das pessoas. Ela faz com que a fé das pessoas cresça. Ela faz com que a pessoa cresça em todos os sentidos. Agora, a questão do religioso é complicada, né? Então, hoje a gente vê que a questão religiosa, ela cresceu demais, muito. Ela está igual quando Jesus veio, né? A religião cresceu muito, a religiosidade cresceu muito. Como ela cresceu? Hoje as pessoas não ligam, né, para o culto, não ligam para a roupa que a pessoa está vestida, não liga para o penteado de cabelo, para o corte de cabelo, para tudo, mas não liga para o verdadeiro Cristo, né? Para Jesus, que quer receber o seu louvor, a sua adoração, né? A sua oferta, né? A sua contribuição como pessoa, né? Isso é o que Jesus quer. Aquilo que você faça com alegria, com tranquilidade, com respeito, né? Com um espírito de adorador, né? Isso é fé. Isso é fé. Agora, o religioso não. Ele quer saber quanto entrou no caixa da igreja, ele quer saber quanto é a entrada da igreja, ele quer saber quantos mil deu esse mês. Ele só pensa nisso. Quantos mil deu esse mês, né? Quantos mil vai dar o mês que vem, vai ser melhor, né? Então é isso. Então isso faz parte já do religioso. Isso não faz parte da fé, né? A fé é uma coisa. A fé não é busca de bens materiais. A fé é busca de vida eterna. A fé, se você tiver dinheiro, você precisa de eternidade. Se você não tiver, você precisa. Se você tiver com saúde, você precisa da eternidade. Se você tiver doente, você precisa da eternidade. Você precisa de Cristo. Então, Ele é o firme fundamento. Ele é tudo. Então, isso é o verdadeiro adorador. Agora, essas outras coisas, né? Não, a igreja que eu dirijo, comigo lá é o seguinte: comigo lá isso aqui não pode não. Não, isso aqui não. Isso aqui não pode. Não pode. Então é o seguinte, essa questão de não pode, isso aí é só na mente do religioso. Isso não pode, isso não dá. Pega Jesus, coloca dentro de uma redominha de cristal e deixa lá dentro. Isso não. Jesus não se condiciona a lugar. Ele não se condiciona a espaço. Deus é todo poderoso e Ele é o dono de tudo. Amém.